Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do nosso canal Conectando Pessoas, CTBP, no qual realizamos temas, né, aproximamos pessoas e interagimos com conteúdos relevantes para uma busca de uma saúde mental melhor, um cuidado a mais, né, com nós mesmos e com os nossos familiares, né, pessoas que são próximas da gente. Hoje, um dia muito especial, mais uma vez, né? Lembrando sempre que esse é um trabalho que foi iniciado pela equipe assistente social e vem sendo viemos dando continuidade a todo esse conteúdo, né? A todo essa interação através dessas reuniões, nas quais a gente tem em média 2 por mês, né? E hoje temos aí mais uma, né? Dar as boas-vindas aos familiares, a doutora Verônica, que já está na sala também, que é a nossa de hoje, a Érica Godinho também, não podemos esquecer dela, que foi a pessoa que deu o pontapé inicial, aos familiares e acolhidos que estão na fazenda com a gente, tanto unidade masculina quanto unidade feminina. Acolhidos que estão de reinserção social, apareceu ali o Ronaldo José, abraço Ronaldo, e também a unidade masculina que já está posicionada ali para participar da nossa reunião, os acolhidos e toda a nossa equipe também da comunidade terapêutica Bom Pastor, né? Dando continuidade, vamos interagir um pouco com o que vai ser o nosso conteúdo de hoje. A nossa reunião ela tem uma programação, né? Essa programação ela vem sendo dividida em 4 partes, sendo a primeira a apresentação, né? Essas boas-vindas que nós acabamos de fazer. A segunda parte, essa abordagem do tema de hoje. Terceira parte, a gente vai abrir um tempinho para perguntas e respostas. E quarta parte, uns avisos e encerramentos, né? Hoje, o nosso objetivo principal dessa reunião é trazer interação, compreensão com o tema abordado nesse dia de hoje, né? E o nosso tema, né, vai ser apresentado aí pela doutora Verônica, hoje será comunicação não violenta, definido também como uma prática que tem, né, os principais objetivos, né, gerar uma maior compreensão, uma colaboração nas relações pessoais, profissionais, afetivas e até mesmo com nós, né? O tempo de duração dessa reunião hoje, teremos em média um tempo estimado de 70 minutos, aproximadamente, então 1h10, né? Não podemos esquecer dos nossos avisos esses muito importantes, né? As pessoas que participam dessa reunião, né? Vocês que trazem toda essa dinâmica para a nossa reunião, né? E é o público a ser atingido. Por favor, confirmem a sua presença no nosso chat, né? A gente gosta de estar acompanhando todas essas pessoas, todo esse envolvimento de vocês, né? Por favor, mantenham seus microfones desligados, escolham um local adequado para participar dessa reunião. É preciso estar atento a esse conteúdo, né? Com uma postura, vestindo umas roupas adequadas, né? Tem pessoas participando dessa reunião que estão em um processo de tratamento, né? Eles continuam ali lutando e batalhando por essa nova maneira de viver, a qual é muito gostosa, muito boa, né? O cuidado com essa câmera, né? Se você for fazer o uso de
de algo, né, for se alimentar, se você for comer, né, se você for beber algo, né, por favor, é só manter a sua câmera desligada e faz com que a gente tenha uma maior habilidade para lidar com essas situações, né. A gente sugere também evitar o uso de bebidas alcoólicas e de cigarro durante a reunião e lembrando que na nossa terceira parte, que é a parte de perguntas e respostas, a vocês que querem fazer essas perguntas, basta levantar a mão, né? Essa mãozinha no qual ela, se você estiver no computador, ela está na frente da sua tela com uma opção de levantar a mão. E você levanta a mão e aí veremos a opção para você fazer a sua pergunta na terceira parte da nossa reunião. Eu gostaria agora, né, de convocar, né, a participação da nossa palestrante, Verônica Alencastro, né, ela é advogada, especializada no direito da mulher, né, presidente hoje da Comissão de Enfrentamento à Violência Doméstica e trará uma abordagem sobre o tema de comunicação não violenta. Seja bem-vinda, Verônica. Muito obrigado, boa noite a todos. Uma alegria enorme estar aqui mais uma vez, né, com a Bom Pastor, conversando um pouquinho, e agora mais lisonjeado estou de conhecer a família, né, dos acolhidos que estão aí. Eu também tenho uma acolhida que eu amo muito, que deve estar aí me assistindo, minha mãe, vou mandar um beijo para ela, falar para ela ter força, para ela continuar, que ela é linda e que a gente está aqui torcendo por ela, né? E aí, vai ser para ela, né? Vai ser para todos nós, mas em especial para ela, para dar força aí. A gente já falou um pouquinho da comunicação não violenta para os meninos, né, gente? Quem estava aí e viu, Maria Célia também estava presente, né, Maria Célia, Luiz, já ouviram falar um pouquinho da comunicação não violenta. Eu vou tentar apresentar agora um slide aqui, porque a pessoa fala demais, e se não tiver alguma coisa me guiando, nós vamos ficar aqui até amanhã, e ninguém vai suportar mais olhar para minha cara. E aí eu vou aqui tentar compartilhar com vocês, que já deu ruim aqui, não quer compartilhar. Luiz do céu, cadê o negócio? Deixa eu fechar aqui e abrir de novo. Espera aí, gente. Isso, vamos lá, sem problema, a gente tem tempo. Isso aí não tem problema não, tá acontecendo. Aí, meu povo, que não deu certo aqui compartilhar, não. Espera aí. Fecha o PowerPoint, abre novamente. É isso que eu estou fazendo aqui. Vamos ver se vai dar certo agora, hein? É uma janela, não é isso? Correto. Compartilhar uma. Agora vai dar certo, gente. Todos estão vendo aí? Correto, confirmado. Ótimo. Gente, o que é comunicação não violenta? Eu fui estudar sobre o direito da mulher, a violência doméstica, e aí a gente foi aprendendo que, na verdade, tanto homens quanto mulheres fazem muito mau uso da ferramenta que a gente tem mais preciosa. Qual que é? A nossa comunicação. Percebam que os animais não têm uma linguagem específica e tão rebuscada, com tantas coisas, com tantas palavras, com tantas definições como a nossa, e a gente não sabe usar da nossa comunicação, das nossas palavras, a gente não consegue usá-las de maneira correta para que o outro compreenda o que a gente está sentindo e para que a gente evite de reagir a dores que nos chegam das palavras dos outros, que às vezes a gente se magoa e reage também, né, reverberando, ou seja, repetindo essa comunicação que às vezes é violenta. E aí, para a gente começar a falar de comunicação não violenta, é importante a gente colocar em mente que todos nós ainda praticamos uma linguagem violenta. Isso é importante a gente falar. E é tão interessante que a linguagem violenta, a gente percebe ela até no fórum, né? Vocês já perceberam? Eu vou falar porque, né, é onde eu trabalho.
Vocês já perceberam que tem muita gente que fala assim, contrata o fulano, que é advogado bom, porque ele é brabo. Ele vai chegar lá, ele vai brigar, ele vai, né? Ele vai arrasar. E, na verdade, essa não é a linguagem que se espera, principalmente nas instituições. E o que a gente percebe é que essa linguagem, essa comunicação violenta também é praticada dentro das casas, das nossas casas. Porque se isso acaba escapulindo lá no fórum, lá no tribunal, se a gente vê um vereador xingando o outro ali numa tribuna, e a gente percebe essa linguagem violenta, isso, de certa forma, só está esvaindo, só está transbordando aquilo que a gente faz em casa. E aí eu venho trazer esse assunto porque é um assunto que realmente é importante para a gente conseguir se relacionar bem, não só dentro da nossa casa, mas com todas as pessoas que nos cercam, no trabalho, na nossa convivência com outras pessoas, né? Então, a gente vai falar, eu vou ler aqui um poema, tá? Para a gente começar a repensar nesse poema. Palavras são janelas, ou são paredes? Sinto-me tão condenada por suas palavras, tão julgada e dispensada. Antes de ir, preciso saber. Foi isso que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu fale com mágoa ou medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras, responda, eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou são paredes? Elas nos condenam ou nos libertam? Então, é um poema de Ruth Bernemeyer, que ela chama, Fragmento, do livro Fragmento. Então, assim, o que ela coloca aqui para a gente pensar é se as nossas palavras, elas realmente abrem janelas para que a gente possa conversar sobre o que a gente está sentindo, ou se as nossas palavras constroem paredes que nos impedem de continuar um assunto que às vezes seja difícil, mas que pode nos libertar de dores, de mágoas, né? Então fica aí a reflexão e a gente vai abrir um tempinho no final para a gente falar sobre isso, se realmente a gente usa as palavras como janelas ou como paredes, né? E aí, a gente precisa entender, como eu disse no começo, que essa linguagem que a gente usa hoje, ela é praticada em todos os lugares ainda, infelizmente. Porque a nossa cultura, né, desde os nossos avós, nossos bisavós, a gente estava habituado a ouvir linguagens violentas, imperativas. O que é uma linguagem imperativa? É quando você fala assim, faz aquilo agora que eu estou mandando. Quando a gente ouve um pai falar isso com um filho, e muitos nós, enquanto filhos, ouvimos essas frases, né? Quem manda aqui sou eu. Quem é que nunca ouviu isso, né? De um pai, de uma mãe. Esse tipo de linguagem, ela nos afeta interiormente, porque a gente a gente não para refletir a mensagem que o outro quis trazer. A gente fica magoado com aquilo que a gente ouve, né? A gente fala, uai, então se ele manda aqui, será que eu tenho que ir embora? Como é que é isso? Então, essa comunicação, ela deixa de ser uma janela e ela vira uma parede. E isso foi perpetuado durante vários séculos. Por quê? Porque antes a gente era, né, lá no tempo das cavernas, qual que era a nossa linguagem principal? Era a força, né? A gente precisava ser forte, a gente precisava caçar, a gente precisava enfrentar um monte de coisa, de intempéries, de tempestades. Então, a gente precisava demonstrar força. No entanto, o que a gente precisa entender hoje é que a força não é mais um meio válido, né? Não é um meio válido. Então, a força através da voz e das palavras, elas precisam ser substituídas por comunicação, no sentido da gente conseguir passar por outro o que a gente realmente quer, sem ofender o outro. Ou reconhecer quando o outro está sendo violento na linguagem e saber como agir neste momento em que o outro é agressivo conosco, quando a gente se sente magoado pela linguagem do outro, né? A comunicação não violenta, ela começa por assumir que somos todos compassíveis por natureza e que compassivos por natureza e que estratégias violentas, se verbais ou físicas,
são aprendidas, ensinadas e apoiadas pela cultura dominante. Ou seja, em um ambiente que estimule a competitividade, a dominação e a agressividade, tendemos a nos comportar violentamente. Na outra ponta, em ambientes acolhedores e cooperativos, as pessoas tendem a agir com generosidade e respeito. Então, vamos falar isso de uma forma mais clara? Se a gente chega na empresa e a gente tem que mostrar para o outro que a gente é melhor que ele, o que a gente está fazendo? A gente está competindo, não é mesmo? E toda vez que a gente está numa situação dessa, a gente tende a ser agressivo nas palavras. Ao passo que, se nós, enquanto família, enquanto acolhidos, nos reuníssemos hoje para falar assim, vamos fazer uma galinhada para dar para os moradores de rua, nós estaríamos num momento de fraternidade. Dificilmente alguém iria reagir, né, de forma violenta com palavras nessa ocasião. Porque quando a gente está num ambiente competitivo, a gente se arma para se defender do outro. Mas quando a gente está num ambiente de fraternidade e de respeito, a gente consegue se tirar essa armadura, né, e conversar de maneira mais calma, mais tranquila, mais alegre, mais assertiva. O que é conversar de forma assertiva? É transmitir para o outro com todo carinho aquilo que a gente sente, aquilo que a gente quer naquele momento, né? Então, aí vocês vão me perguntar, mas o que é isso que essa mulher está falando de linguagem violenta? Eu nunca fiz. Todo mundo fala assim, eu nunca fiz, eu só escuto isso, mas eu nunca fiz. Então, a gente trouxe aqui uns exemplos do que é linguagem violenta. Bom, deboche é um tipo de linguagem violenta. Ironia, ignorar o outro, porque não é só com palavras que a gente intimida o outro de uma conversa necessária, não. Quando a gente está precisando de conversar algo necessário, a gente precisa entender e aprender a ouvir. Então, quando a gente ignora, porque a gente não quer ouvir determinada coisa, a gente também pratica uma linguagem violenta. A nossa atitude se transforma em parede para o outro, porque o outro não consegue acessar, né? O menosprezo é uma forma de violência, o sarcasmo é uma forma de violência, o insulto, a depreciação, a comparação. Gente, vocês querem um trem mais insuportável do que comparar a gente com o outro? Né? É assim, eu acho de uma violência tão grande, e a gente, enquanto mãe, eu já me vi várias vezes comparando uma filha com a outra. Até que um dia minha filha mais velha falou, mãe, eu não sou fulano, eu sou outra pessoa. E aí eu percebi que eu não estava enxergando a minha filha como ela realmente era. E que eu queria que ela agisse conforme, de uma certa forma, e não estava sabendo como falar para ela o jeito que eu gostaria que ela agisse. E aí eu fiz uma comparação para simplificar, né, a minha linguagem, mas, na verdade, eu não passei o recado para ela. Ela se sentiu triste, porque ela foi comparada. E eu não fiz ela refletir como ela deveria realmente agir, né? A crítica, mas aí é a crítica feita de forma agressiva. A gente vai ver que a crítica, quando ela é feita com respeito, ela tem que ser muito bem-vinda, porque através da crítica a gente vai crescendo enquanto pessoa, vai se melhorando, né? A gente nunca consegue ver os defeitos da gente com a facilidade que a outra pessoa que está lá fora consegue ver. Então, a gente precisa se preparar a estar pronto a ouvir críticas. Mas, se a gente for fazer essas críticas, que a gente faça de forma construtiva, de forma a enaltecer aquilo que é bom do outro, para ele ter forças para melhorar aquilo que precisa ser melhorado, né? A rotulação é outra coisa muito importante da gente falar, principalmente aqui na comunidade terapêutica Bom Pastor, né? O que é o rótulo, gente? O rótulo fere tanto a pessoa. O rótulo é aquilo que a gente pega, é como se a gente tirasse uma foto da pessoa e guardasse no bolso. E andasse com aquela foto durante 20 anos. E aí, a gente quisesse que a outra pessoa reconhecesse aquela foto
de 20 anos atrás como se fosse a pessoa hoje, mas a pessoa já envelheceu, ela já está com outros traços. O rótulo faz isso. O rótulo pega uma situação da vida de uma pessoa e é como se ela colocasse assim um selo na testa. Fulano é isso. E aí, quando a gente faz isso com a pessoa, a gente tira todas as outras possibilidades dessa pessoa de ser as outras coisas que ela é. Ela começa a achar que ela só é aquilo. E isso é muito importante, porque principalmente os acolhidos que estão aqui, eles precisam retomar as suas vidas de forma social. E eles não podem ser vistos como um rótulo. Lá fora, eles precisam ter nome próprio, eles precisam ter exaltadas as qualidades enquanto seres humanos, para que eles possam reconstruir uma nova vida. Então, a rotulação também é um tipo de forma de comunicação violenta. Então, vocês vejam que, assim, até eu, né, que tenho a oportunidade, tive a oportunidade de fazer uma faculdade e tal, eu percebo que faço, muitas vezes, comunicação violenta, né? E a questão do respeito, gente, a gente tem que entender que o respeito, ele não pode ser relativo. O que é o respeito relativo? Ah, comigo me dói, mas quando o outro vira as costas, eu faço. Não. O treino da comunicação violenta é exatamente a gente conseguir se controlar quando o outro não está perto e não fazer as rotulações, não fazer a depreciação, não ignorar, não menosprezar. Tudo isso causa dor para quem ouve. Tudo isso causa dor para quem vivencia. Quem é aqui que nunca sentiu dor quando tomou um deboche, quando foi ironizado, quando foi menosprezado, quando alguém agiu com sarcasmo? Então, esse comportamento do ser humano é uma forma violenta de agir. Na verdade, a gente nunca quer fazer essas coisas com o outro. A gente quer passar algum recado para o outro, que a gente não sabe como fazer, e não tem coragem, e usa desses recursos agressivos, violentos, que machucam, para a gente aliviar o incômodo que está na gente, né? Então, nós utilizamos a linguagem não violenta, ela é utilizada pela forma corporal como a gente age, pela gestual, pela visual, pela escrita, pela fala e etc. Não é só falar, tá? Então, às vezes, você não precisa falar nada, mas você vê que o outro está agindo de uma maneira violenta no se posicionar, não permitindo que se converse, tenha conversas difíceis em situações desagradáveis que são necessárias. Está todo mundo entendendo aí, gente? Ou já está todo mundo dormindo? Ai, ai. Mas vamos lá, continuando. Então, a comunicação não violenta é um processo de comunicação segundo o qual substituímos os velhos padrões de julgamentos e críticas para uma forma de comunicar na qual podemos deixar claro que nós e os outros estão observando, sentindo e necessitando. É uma proposta para escutarmos profundamente a nós, aos outros, com respeito, atenção e empatia. Toda forma de violência doméstica, gente, começa através de um olhar, através de um silêncio prolongado. Essas atitudes, elas vão se acumulando com o passar do tempo e vão cada vez ficando mais agressivas e violentas. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque nós temos condições de fazer com que o outro entenda exatamente o que a gente está sentindo, o que a gente precisa e qual recado a gente quer dar, sem usar daqueles recursos que eu falei agora há pouco. Né? Espera aí só mais um minutinho, que eu estou aqui mudando os slides. Como a comunicação não violenta pode ajudar no ambiente de trabalho? Aqui a gente coloca ambiente de trabalho, mas, na verdade, a comunicação não violenta, ela ajuda em todos os ambientes. Ela ajuda nos ambientes do trabalho, nos ambientes afetivos. Mas por que a gente fala, às vezes, no do trabalho? Principalmente para mulheres também que ficam em casa e trabalham em casa.
Quem aqui é dona de casa sabe o trabalho que se tem dentro de casa. Mas por que a gente coloca o trabalho primeiro? É porque no trabalho, principalmente quando a gente trabalha fora, a gente vai guardando um cansaço. E a gente é obrigado a se comportar de determinada forma. E isso vai se acumulando com o tempo. A gente vai ficando com isso acumulado e explode, acaba explodindo essa angústia, esse cansaço que a gente sente dentro de casa com aqueles que nós temos mais intimidade. Né? A mulher, os filhos, o marido, a gente acaba explodindo com eles, né? Entre a gente ali de casa. Então, a prática da comunicação não violenta no trabalho vai fazer com que você chegue em casa mais tranquilo ou mais tranquila, vai fazer com que você também, mesmo que seu trabalho seja doméstico, que aliás é um trabalho, às vezes, muito maior do que o trabalho de quem trabalha fora, faz com que você consiga passar para o seu companheiro, né, as suas angústias. Olha, eu estou cansada, eu fiz isso, eu fiz aquilo, hoje eu não estou bem, preciso de um tempo, né? Porque senão a gente vai acumulando essas coisas e isso tende a estourar, né? Igual uma panela de pressão. Vai colocando pressão, pressão, pressão e não tem nenhum alívio, acaba virando uma violência de um grau maior, né, no futuro. Aí, eu ia passar um videozinho, mas eu deixei para não passar, porque, como eu disse, eu estava falando com o Luiz, o formato de live, para não ficar muito cansativo, né, já está todo mundo no fim da noite, a gente vai tentar otimizar um pouco a nossa conversa. Mas o vídeo é muito simples, quem estava aí da ala masculina viu. São dois animais tentando passar numa ponte. E aí eles chegam num determinado lugar da ponte, no meio da ponte, eles não conseguem entrar num consenso de comunicação para ver quem que vai passar primeiro, porque não cabia um do lado do outro. E ali começa uma briga, né? Uma briga e não precisa nem de palavras, de atitudes. Um começa a empurrar o outro, fica bravo, faz uma cara feia, tanto que o vídeo não tem áudio. E depois se percebe no final do filme que a solução era muito simples, né? Era só ter tido calma para saber transmitir a mensagem que precisava ser feita, ter sido feito o diálogo da forma correta, para que esses dois animaizinhos ali naquela situação específica pudessem passar na ponte sem que um precisasse ficar com raiva um do outro, né? Então, é um exemplo simplório para a gente entender que às vezes a gente faz isso na nossa vida. A gente está sem lugar para passar com alguns sentimentos da gente, e a gente se sente bloqueado pelo outro, e o outro também se sente bloqueado por nós, e a gente fica ali travado, ó. Não consegue fazer uma comunicação assertiva, uma comunicação correta para resolver aquele problema, para que aquele problema não vire um problemão, não magoe as pessoas que a gente ama. Né? Vocês viram ali o poema, a mulher falando, será que realmente foi isso que eu entendi? Não é possível. Você poderia explicar? Eu começo nossa conversa com aquele poema, porque às vezes a pessoa que disse aquelas coisas horrorosas nem queria ter dito aquilo, às vezes o recado que ele queria passar era outro, mas não soube usar da comunicação da maneira correta, para que aquilo não virasse uma situação sem volta. Tá? Eu vou beber água, viu, gente? Porque a gente vai falando, vai ficando com a garganta assim. Os 4 componentes para a gente comunicar de forma violenta. E aí, como é que a gente faz? Se a gente está tão habituado, se lá no fórum, lá na Câmara, lá na Prefeitura, todo lugar que a gente acha que é um lugar importante, ainda se pratica a comunicação não violenta, o que a gente precisa fazer? Gente, é um processo difícil, mas é um processo que vale muito a pena. Eu ainda estou caminhando, não é porque eu estou aqui falando que significa que a Verônica ainda não tenha seus deslizes, né? Mas a proposta é que a gente comece a tentar, a observar e praticar a comunicação não violenta, primeiro com aqueles que a gente mais ama, que são quem tem filho, né? Acredito que os filhos, o pai, a mãe. E isso a gente vai treinando, isso tudo é treino.
tem uma frase que fala que a disciplina antecede a espontaneidade. O que é isso? A gente vai fazendo forçado no começo, que vai chegando um momento em que a gente vai fazer aquilo de forma natural. Quando a gente perceber, a gente já está fazendo sem nem ver. Então, a proposta é que a gente comece a observar como a gente conversa com aqueles que a gente mais ama, para tentar estender isso para todo mundo que chega perto da gente, né? Então, primeira coisa numa comunicação é observar. Vamos ver por que eu me senti mal numa determinada conversa. Depois é entender que sentimento a gente está sentindo. Depois avaliar qual que é a nossa necessidade para que a gente, né, não sofra, ou para que a gente entenda por que a gente está muito alegre, muito eufórico, e depois saber fazer o pedido daquilo que a gente precisa pro outro. É difícil, né? No dia a dia ali, você vê, por exemplo, a toalha molhada todo dia em cima da cama, que vai te dando um nervo, um dia você explode e fala poucas e boas. Então, isso parece ser meio complexo no dia a dia. Mas é necessário que a gente faça treino, para que a gente se magoe menos, para que a gente possa caminhar de maneira mais tranquila por esse mundão de Deus, que é tão lindo, tão precioso, e que muitas vezes a gente perde tempo carregando e alimentando mágoas que a gente já poderia ter libertado no momento, logo no começo. Né? Eu falo que a mágoa, o ódio, é o veneno que a gente quer que o outro tome e que a gente que toma. Porque aquilo vai fazendo mal para a gente. Então, é necessário que a gente tenha essa disciplina de observar o que está acontecendo, de entender o que a gente sente, da necessidade que a gente tem e fazer o pedido para o outro daquilo que a gente necessita de maneira bem clara, bem específica. Então, vamos falar um pouquinho dessa observação. Como que a gente vai observar? A gente vai ver o que o outro nos diz sem julgar. Gente, isso é difícil demais. Porque tudo da gente, a gente já quer julgar a pessoa, já quer condenar, olha, falou isso porque é assim, 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 a gente já faz... A gente é bom para ser juiz, né? A gente é muito bom para ser juiz. Mas observar, porque tem dia, gente, que a outra pessoa realmente não está no dia bom. Então, para a gente saber como se portar, não é ignorar o que nos chega de dor, mas é observar, sem julgar. Porque senão a gente faz aquela história do retrato. A gente põe no bolso, rotula, fala, fulano é isso. Passou anos, a pessoa já mudou, já melhorou, já é outra pessoa, e a gente continua sendo o mesmo. O que aponta o dedo, o que julga, né? Identificar o que não nos agrada ou o que não nos agrada. Então, nessa observação, fala, olha, fulano falou isso, eu não gostei disso aqui que ele me falou, eu não gostei. Então, a gente precisa identificar o que nos magoa e o que não, né, o que não nos agrada, e o que agrada. Separar a observação de avaliação. Quando combinamos observações com avaliações, os outros tendem a receber isso como crítica e resistir ao que dizemos. Vou dar um exemplo. Estou ensinando para casa para minha filha. Ela não aprende de jeito nenhum a continha lá. 1 mais 1 é 2. Eu vou e falo assim com ela. Ô menina burra, senhor, não sabe fazer o negócio? Não, um trem tão fácil. Vocês concordam que eu fiz uma avaliação da capacidade da minha filha? Eu comparei ela com um animal. E ao invés dela se esforçar para tentar aprender comigo, ela vai se magoar, a ponto de não compreender e nem querer saber mais o que eu tenho para dizer para ela. Porque quem é que quer ser magoado, gente? Ninguém quer. E aí, na hora que eu preciso ensinar de verdade o 1 mais 1 para minha filha, ela não vai querer mais me ouvir. Porque ela vai sempre pensar que a mãe vai estar julgando ela, vai estar comparando ela com alguém, né? Então, é um exemplo também muito tranquilo, assim, que a gente acaba no dia a dia fazendo certas coisas com os filhos da gente, mas eu acho que todo mundo compreende melhor, assim, dessa forma, porque isso vai se estender para as coisas grandes, né? E aí a gente vai dar uns exemplos aqui também do dia a dia, que é mais difícil da gente
entender na hora, mas que a gente vai passar a observar a partir de agora. A comunicação não violenta é uma linguagem dinâmica, que desestimula generalizações, ou seja, nós não vamos generalizar nada, nós vamos observar aquele momento, aquela situação, aquela pessoa, aquele sentimento que a gente teve naquele momento, é olhar. É como se a gente saísse de dentro da gente e olhasse de fora. Se a gente fosse uma pessoa que estivesse me vendo, nesse momento, eu lembro minha mente, como é que é, o que ele ia ver ali? Tá? Então, é muito importante a gente aprender a não julgar, a não avaliar, apenas observar. Então, vamos fazer uma diferença aqui entre avaliar e observar. Avaliar é você falar assim, você nunca faz o que combinamos. É um exemplo, tá? Então, quando você fala assim, você nunca faz o que nós combinamos, primeiro que nunca é demais, né? Nunca é muito tempo. Mas você coloca no outro um rótulo de como ele sempre está ali fazendo uma hora e não faz os compromissos dele. Então, ele já se sente ofendido. Falar, fulano não viu que eu fiz isso e isso, aquilo no outro dia, né? Tá falando que nunca eu faço nada do que combinamos. Isso é uma avaliação. Você está avaliando o outro na essência que ele é, e ninguém é uma coisa só em sua essência. Ao passo que, se você falar assim, nas últimas 3 oportunidades, você não cumpriu o nosso combinado. Vejam como que mudou de tom a conversa? Você não está julgando o outro, você não está falando para o outro, olha, você nunca faz isso. Você está pontuando os momentos que ele não fez. Com isso, você vai ter uma capacidade maior de se fazer ouvir. Porque a pessoa vai falar, realmente, nas últimas 3 meses eu não fiz, eu preciso olhar isso. Entenderam? E aí tem um pensador que fala o seguinte, eu nunca vi uma criança burra. Já vi criança que às vezes fazia coisas que eu não compreendia, ou as fazia de um jeito que eu não planejara. Já vi criança que não conhecia as mesmas coisas que eu, mas não era uma criança burra. Vocês entenderam? Às vezes, a nossa avaliação do outro é uma avaliação errada, equivocada. Então, não existe criança burra. Ele fala assim, né? Que às vezes a criança faz alguma coisa que você não compreende, ou então ela faz de um jeito que você não teria feito, né? E aí a gente julga. E isso é muito perigoso, porque a gente faz isso também com os adultos. A gente identifica isso muito no relacionamento de criança, porque a gente ainda exerce uma autoridade sobre aquela criança, e a gente acha que é responsável de educá-la, e aí a gente faz de uma forma agressiva, porque foi feito assim conosco, né? Então, é mais fácil de se observar isso na criança, mas a gente vê que no nosso dia a dia a gente faz isso o tempo todo com os adultos. E aí a gente passa para a parte do sentimento. Identificar o que sentimos diante do que observamos, né? Isso é muito difícil, sabe, gente? Porque a gente tem uma tendência de esconder aquilo que a gente sente, para não se parecer fraco. Eu atendo mulheres vítimas de violência todos os dias. Todos os dias. E aí, a gente sabe que hoje a mulher vítima de violência, ela não precisa só de um advogado, não. Ela precisa de um tratamento psicológico para curar as dores da alma dela. E aí a gente fala de violência doméstica, não é só a física não, tá? A gente está falando de violência psicológica, quando a pessoa fica o tempo todo falando na sua cabeça uma coisa que você não é. A gente fala da violência patrimonial, quando ele vem e quebra o celular na parede, né? A gente está falando da violência sexual, quando ele obriga a mulher a ter relação sexual sem ela querer, sem o consentimento. A gente está falando da violência moral, quando chega uma roda de amigos, e aí fala assim, não, você é mulher, você sai para lá que você não tem que opinar aqui, não. Isso é uma violência moral, né? Denegrir a imagem do outro para outras pessoas. Então, todos os dias eu atendo pessoas com esses problemas, e quando eu falo assim, olha,
Eu tenho uma psicóloga aqui que atende de graça, vai lá. A maioria das minhas clientes não vão, porque elas acham que tem que ser fortes. Falam, não, mulher é forte. A gente é muito forte, sem dúvida. Homens também têm uma dificuldade enorme de demonstrar a fraqueza para o outro, mostrar seus medos, suas inseguranças. E todo homem sente frio, todo homem sente medo, né? A gente brinca, homem que é homem não sente frio. Então, é preciso a gente entender que os nossos sentimentos que a gente carrega, eles não vão sumir pelo fato da gente ignorar eles. Eles não vão sumir. A gente precisa trabalhar, transformar esses sentimentos. É a nossa função. Então, identificar o que sentimos diante do que observamos é um exercício diário de autoconhecimento. É se conhecer. Quem que é a Verônica? A Verônica se milindra quando alguém critica ela, mesmo de forma construtiva? Então, eu tenho que reavaliar por que eu estou sentindo isso. Será que eu tenho que melhorar? Será que o problema é em mim ou é no outro? Expressar como nos sentimos. Gente, a gente tem que falar, eu não estou bem hoje. Não há nenhum mal em não estar bem. Me dê um tempo, eu preciso respirar, eu preciso de 10 minutos. Eu falei até eu acho que tem esse exemplo aqui mais na frente. Quando o homem chega, porque a gente é uma caixinha barulhenta, a gente, mulher, é uma caixinha bem barulhenta de som, né? Daquelas pequenininhas que fazem um barulho, a gente é meio assim, né? E o homem chega do trabalho querendo ficar na caixinha do nada, né? Não quer ver nada, não quer falar com ninguém. E aí, a gente não consegue chegar num consenso, porque o homem não consegue falar para ela que ele precisa de 10 minutos para descansar. Tem umas coisas bobas, gente, que com o decorrer dos anos, vira uma coisa absurda, uma canseira infinita para todas as duas pessoas, né? Temos receio de dizer o que sentimos, acreditamos que ficaremos vulneráveis diante do outro. Isso não é verdade? A gente não fica com medo do outro achar que a gente é fraco o tempo todo? E a gente precisa entender que todos nós temos as nossas canseiras, temos as nossas fraquezas, temos os nossos dias que precisamos de apoio. Ninguém caminha sozinho, minha gente. Nosso repertório de palavras para rotular os outros costuma ser maior do que o vocabulário para descrever claramente nossos estados emocionais. Não é uma grande verdade isso? Muitas vezes a gente sabe xingar o outro de tudo quanto é nome. Mas às vezes a gente acorda de um jeito tão estranho que a gente não consegue falar com palavras o que a gente está sentindo. Por quê? Que a gente ainda não arrumou palavras, uma forma adequada de transmitir aquilo que a gente está sentindo. É porque a gente fala muito pouco sobre isso. E nós somos cheios de emoções. Quem aqui consegue ficar 5 minutos sem pensar em nada? Acho que ninguém. É maior difícil essa coisa da meditação. Uma vez eu fui fazer meditação, não esqueço disso, eu fiz uma compra lá no EPA mentalmente, que eu fiquei lá, não, vamos desligar o pensamento. E eu cheia de coisa para fazer, eu me vi lá no supermercado pegando os itens que eu precisava de dentro de casa, mas não consegui descansar a mente. E a gente ainda, mesmo com essa mente tão ativa, com essas ideias tão brilhantes que rodam na nossa cabeça o tempo todo, a gente tem dificuldade de dar palavras para aquilo que a gente sente. E a gente precisa habituar a fazer isso, para que a gente passe o recado para o outro de maneira correta e o outro compreenda o que a gente está sentindo. Porque o outro não consegue adivinhar. Né? A gente acha que o outro teria que adivinhar, mas não adivinha, gente. A gente tem que falar. Né? A gente precisa falar o que a gente está sentindo. Aí vamos falar um exemplo sobre essa questão do sentimento. Eu sinto que tudo que eu digo ou faço não te agrada. E a gente tem mania de fazer isso mesmo, né? Fala assim, nossa, mas tudo que eu faço nada agrada para as pessoas. É uma forma mais agressiva de falar o que está sentindo. E aí o outro às vezes não entende. Mas aí quando você fala assim, busco me esforçar para atender às suas solicitações e cumprir os combinados.
estou frustrado e ofendido por não ter o reconhecimento do meu trabalho. Gente, fala assim, nossa, no tempo de WhatsApp, Verônica, que a gente escreve tudo só com 2 letrinhas, já simplifica até a linguagem escrita, falar assim parece até estranho, né? Parece aquelas novelas onde os diálogos são todos assim, colocados de maneira bonita. Não é isso, gente. É entender que a gente tem que falar para o outro o que a gente está sentindo, porque o outro compreenda que aquela forma da tratativa dele está nos causando dor, está nos causando frustrações, né? Está nos causando um monte de coisa que pode virar uma bola de neve e ir crescendo, 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 ficando cada vez mais difícil de lidar. A primeira frase faz com que o receptor, ou seja, quem está ouvindo, entenda a resposta muito mais como uma crítica do que o sentimento de frustração, mágoa, chateação e etc., que realmente é o que precisa ser transmitido naquele momento. Então, avaliou, viu o que está sentindo? Fale sobre o que se sente. E, posteriormente, fale das suas necessidades. O que você precisa para que aquela dor, aquele sentimento, seja amenizado? Então, as necessidades da gente é reconhecer qual é a minha necessidade perante o meu sentimento. É a raiz do sentimento. O que é que eu preciso para que aquele sentimento passe? A ação do outro não é a causa dos nossos sentimentos, e sim um estímulo para os mesmos. Entendem? Quando a gente sente ódio da pessoa, a pessoa pode até estar dado os motivos dela. Mas a gente precisa entender que o ódio está lá dentro da gente, corroendo a gente. E que o outro está lá bem vivendo a vida dele, feliz, satisfeito, saltitante por aí. Então, a gente precisa saber o que fazer com a dor que nos chega. Porque para tirar essa dor que nos chega, gente, depende só da gente mesmo. A gente não pode colocar essa responsabilidade na mão do outro. Porque a gente pode não ter a resposta que a gente espera do outro. E aí, a gente vai morrer com esse ódio? Vai morrer com essa mágoa nos envenenando? Né? Então, a ação do outro pode ter sido gerado um mal-estar, mas a gente precisa reconhecer o que a gente sente e a gente se tratar, por mais difícil que seja. Sabendo isso, conseguimos mais receber o que o outro faz, clareando as nossas necessidades. Gente, o outro me tratou muito mal, eu estou me sentindo muito triste, eu preciso, né, primeiro me posicionar com relação a isso, olha, isso que você fez me gerou isso, isso e isso. A partir do momento que você já comunicou da maneira correta, sem agressividade, sem julgamento, sem, né, ironia, a partir que você passou a sua mensagem, a partir do momento que você passou a sua mensagem da maneira correta, cabe a você a curar essas mágoas que ficaram, para que você não ande por aí, né, carregando essa mochila tão pesada que é a mochila da mágoa, da dor, do sentimento dos sentimentos ruins que nos fazem tanto mal, né? Sabendo isso, conseguimos mais receber o que o outro faz, clareando a nossa necessidade. Já tinha até lido sobre isso. A gente vai entender o que a gente realmente precisa para a gente estar caminhando por aí, nesse mundo tão difícil, nesse mundo de linguagem violenta, para que a gente possa ser aquele que faz diferente, né? Que converse de maneira adequada, para que não cause dor no outro. Quanto mais conseguimos conectar nossos sentimentos às nossas necessidades, mais será a tendência das pessoas a se entregarem de coração, com paixão, à relação que se estabelecem conosco. Quando a gente consegue passar para o outro o que a gente sente, o outro vai compreender e vai se doar. A tendência dele ser, da recepção do outro é muito maior. Para que, né, abra o coração, se desarme. A gente precisa se desarmar das almas, das palavras, né? Por exemplo, a não entrega, e aí é mais na questão do trabalho, mas a gente coloca isso dentro de casa, no nosso dia a dia.
A não entrega do documento que solicitei me causa diversos prejuízos para efetivar o meu serviço, uma vez que dependo do mesmo para cumprir os prazos que tenho. Explique o que você quer. Aí a gente fala assim, gente, mas não é possível, não tá vendo minha cara emburrada, não viu que eu não gostei de tal atitude, não é possível um negócio desse. Gente, é possível sim que o outro não esteja entendendo o que você está sentindo. Aliás, isso acontece todo dia. Ninguém sabe o que o outro sente de verdade. Porque, às vezes, uma tempestade de chuva que eu tomei ali na rua vai me causar um estresse, um mau humor. Isso aconteceu comigo. Às vezes eu peguei menino, na hora de buscar menino da escola, 5h30, aquela confusão, um toró caiu, eu sem sombrinha, com as crianças, não sei o quê. Eu fiquei super aborrecida. Mas aquela tempestade para minha sobrinha falou, gente, tia, que delícia tomar banho de chuva. Então, a gente não pode esperar que o outro entenda o que a gente necessita e que precisa, porque cada um sente aquilo que chega a você mesmo de uma forma diferente. Está acabando, viu? E, por fim, para a gente encerrar, que é o principal, é o pedido. A gente observou, viu o sentimento, viu as nossas necessidades, agora a gente vai falar com o outro, olha, presta atenção aqui. Vou falar com você. Isso, eu preciso disso e disso para que isso, né, para que as coisas fluam de forma melhor. Direcionar ao outro o que queremos perante a nossa necessidade. Fazer um pedido claro. Para expressar o pedido, não devemos colocar o que não queremos que aconteça, mas utilizar uma linguagem positiva e evitar frases vagas e abstratas. Evitamos a resistência e a não compreensão do pedido fazendo dessa forma. O que é isso, gente? Isso acontece muito na casa da gente, né? Quando a gente fecha a cara mesmo, a gente está aborrecido. A gente, na verdade, vou dar um exemplo muito da Verônica. Eu chego de noite cansada do trabalho e não queria fazer janta. Estou cansada. Mas ao invés de fazer isso e explicar à família, eu estou muito cansada, eu não consigo hoje fazer a janta se vocês não me ajudarem. O que a Verônica faz? Começa a bater as panelas no fogão, com raiva. Quem que nunca fez isso, né, gente? E começa a lavar as coisas em casa com má vontade, batendo a vassoura na esquina para perturbar o outro, e ninguém está entendendo. É um absurdo não entender? É um absurdo, às vezes, não entender que a gente precisa de ajuda, mas a gente precisa ser claro nas nossas necessidades. E explicar. Mesmo naquele dia que a gente não fez nada, mas não está bem sentimentalmente. Fala, hoje eu não estou bem sentimentalmente, eu não consigo fazer isso que você precisa. Você poderia me ajudar? Né? Então, esse pedido, a forma do jeito que ele é feito, a pessoa vai receber com muito mais receptividade, vai entender muito mais a sua necessidade do que se a gente ficar batendo a panela no fogão. A pessoa vai ficar aborrecida do outro lado e não vai entender o que a gente quer. Apesar de que eu acho que até deveria, mas por enquanto a gente ainda não entende se a gente não falar. Então a gente precisa falar. Importante certificar a compreensão do outro sobre o pedido, pedindo ao outro um retorno do que escutou sobre o que pedimos, solicitando um resumo. Ou terminando a descrição do pedido com uma pergunta, tá claro, você entendeu? Que hoje eu não estou bem, estou precisando de ajuda? Como é que nós vamos fazer para comer nessa casa hoje? Vamos tentar achar uma solução juntos? Costumamos confundir o pedido com exigência, e isso é um problema também, viu, gente? Devemos pedir com a intenção de que o outro atenda ao nosso desejo por livre vontade. Toda vez que a gente se sente obrigada a fazer alguma coisa, a gente não quer fazer ela mais. E se a gente faz de mal feito, faz com raiva. Então, a gente precisa entender que a gente não está exigindo que o outro faça aquilo que a gente precisa, mas a gente está pedindo. Mesmo que ele não faça, a nossa parte foi feita. Né? A forma de comunicação foi clara, específica. Né?
Por exemplo, preciso de sua ajuda quando chegar do trabalho, pois preciso de uns minutos de silêncio para poder te dar uma atenção melhor depois. Tá? O olhar para si mesmo. Para que eu consiga exercer compaixão pelo outro, é necessário compaixão com a gente mesmo. A gente precisa entender o que a gente precisa. É necessário identificar potencialidades e não localizar as falhas de modo depreciativo. Isso pode causar vergonha, culpa e até mesmo agressão consigo mesmo. Quando olhamos para nós mesmos, com julgamentos e exigência, nossa imagem transparece mais um objeto que uma pessoa. Assim, por mais que tentemos agir com sensibilidade e gentileza perante o outro, o modo depreciativo com o qual nos tratamos chama mais atenção, afetando a relação com o outro. Aqui agora a gente está falando de se olhar. Primeiro a gente está falando da observação de como comunicar com o outro, de como o outro comunica com a gente, para a gente identificar a linguagem violenta. E agora a gente está falando aqui do olhar que a gente tem que ter para a gente mesmo. Com misericórdia, compaixão, de entender que a gente tem os nossos defeitos, mas que a gente está disposto a melhorá-los. Né? Então, existem 4 formas de lidar com uma mensagem difícil. Ou a gente se culpa, ou a gente culpa o outro, ou escuta seus próprios sentimentos e necessidades, ou escuta os sentimentos e necessidades do outro. O ideal é que a gente escute mais do que a gente reaja, mais do que a gente fale, né? Para que a gente possa ser bem compreendido. E aí tem aqui um exercíciozinho, não sei se vocês estão dando para ver a figura. Isso são 4 barrinhas ou são 3 barrinhas? Então, dependendo do modo como o outro está vendo a realidade, ele pode enxergar de forma diferente que a sua. Por isso é importante a gente falar de forma não violenta, de forma que a gente entenda o outro na interpretação que ele faz da vida dele, do jeitinho dele. Né? E aí a gente termina, assim, com a tirinha, né, da comunicação, falando o seguinte, eu vou até aumentar aqui, que ficou pequenininho para mim, não sei se vocês vão conseguir ler daí. Que é uma tirinha, né, uma piadinha, falando, querida, quero a mala. Aí a mulher responde, está no maleiro no quarto de visita. Não é isso, querida, eu vou te amar-te, hoje eu vou amar-te. E aí a moça vai e responde, né, senhora? Por mim você pode ir para Marte, para Júpiter, até para PPP, desde que me deixe em paz para dormir. Ou seja, isso é uma forma, gente, da gente estar aí... Espera aí que eu vou voltar minha tela. Isso é uma forma de mostrar como a gente não sabe se comunicar. A compreensão que chega para o outro, às vezes, pode ser bem diferente daquela que a gente pretende. E aí vocês vão falar assim, por que essa mulher está falando isso tudo para a gente? Porque o exercício da não violência na comunicação, ela precisa vir de casa, principalmente em situações de dificuldade. Principalmente na hora dos problemas. Para que a gente possa realmente transformar uma sociedade, a gente precisa agir como a gente gostaria que o outro agisse com a gente. A gente só vai mudar a sociedade num todo quando a gente praticar nos atos pequenos aquilo que é necessário para o mundo inteiro. Porque aí a gente vai conquistar o outro pelo exemplo que a gente é. Né? Agressões e violências, tanto no que tange às questões físicas, quanto nas questões morais, nas questões das falas, elas só vão ser respondidas com mais violência. Não existe outro caminho. Né? O caminho é que se elimine toda forma de violência, que a gente se conheça, para que a gente possa, de forma muito ativa, mudar os nossos sentimentos e mudar os outros, através do nosso exemplo. Né? Então, entre o que eu penso, o que quero dizer, o que digo, o que você ouve, o que você quer ouvir
e o que você acha que entendeu, há um abismo. Então, é importante a gente entender isso, né, para que a gente tente ser cada vez mais assertivo nas nossas comunicações. E aí eu abro agora o espaço um pouquinho para gente, para quem quiser, né, compartilhar alguma experiência, quiser tirar alguma dúvida. Eu não sei de muita coisa dessa vida, não. Aquilo que a gente não souber, a gente depois responde se for o caso, tá? Aí eu abro a palavra. Luiz, você comanda aí para mim? Claro! Primeiramente, agradecer aí por todo o conteúdo que você trouxe para a gente, Verônica, muito bom, excelente mesmo, e temos uma pessoa querendo participar aqui, a Nair Novaes. Nair, pode abrir seu microfone e interagir com a gente, por favor? Abriu? Sim, fique à vontade. Não, eu só queria falar assim que esse rancor, essa mágoa, assim, são duas algemas. Aí, né, se a pessoa só reza, ora, né, pela outra pessoa, aí fica só uma algema, tira uma algema, fica só a outra, porque o outro não está em sintonia com aquela raiva, ele está orando e desejando o bem, sabe? Aí ele fica só com só a outra pessoa que fica com a algema, mas se a outra pessoa também pensar positivo para o outro, aí solta as duas algemas. É assim que funciona, que a gente percebe, né? Isso mesmo, Nay, exatamente isso, né? A gente precisa tirar as algemas que nos prende, às vezes, tanto sentimento difícil de lidar, né? Então, assim, além, e lógico, a oração também, gente, é o autoconhecimento. Porque quando a gente procura aquilo que é maior do que a gente, o amparo, a gente entende as fraquezas que a gente tem, né? E a gente se coloca humilde o suficiente para compreender que a gente às vezes não dá conta de tudo e precisa de ajuda. Precisa de ajuda, Então é importantíssimo isso que você falou dessa questão das algemas. E aprender a comunicar com o outro também ajuda muito. Né? Todos nós aqui precisamos, né, de ajuda aqui na Terra. É só procurar, né, ajuda. Sim, isso mesmo. Obrigada. Nair. De nada, eu que agradeço. Muito bom, obrigado pela participação, Nair, né? Obrigado mais uma vez, Verônica, também, pelo retorno, né? E hoje eu tive fazendo um pouquinho mais de uma pesquisa sobre esse tema também, né? E ele tem uma relação muito próxima com a empatia, né, doutora? No qual hoje é até um conteúdo que a unidade masculina ela participa, né? Ela tem uma interação com esse conteúdo que é passado pelo nosso monitor, né, colaborador, né, conselheiro de independência químico Adilson, né? E ele trabalha isso como pilar um dos pilares da inteligência emocional, né? E a empatia, eu vi que ela tem uma relação muito aprofundada também na questão da comunicação não violenta, né, que é esse poder, né, essa possibilidade da pessoa conseguir se posicionar, né, diante da situação e conseguir sentir, muitas das vezes, o que o outro está sentindo, se colocar, né, se doar por isso, né. É muito bom esse conteúdo, sabe, trouxe, assim, expande muito o nosso conhecimento, que vem ali desde, né, da nossa cultura, enraizado, né, na nossa cultura, e vem aí, né, fazendo com que a gente quebre isso, né, fazendo o nosso papel, né, cada um fazer o seu papel, isso é importantíssimo, né, trazendo muito desses princípios, que são esses 4 princípios que você colocou para a gente, né, é muito bom mesmo, excelente, né, ainda nós não temos pessoas que levantaram a mãozinha, mas eu gostaria de chamar... Opa, peraí, tá vendo? É só falar aparece, isso é bom demais, tá vendo? Olha os participantes aí, pessoal.
Elaine Marta, que levantou a mão. Gostaria de chamar. Elaine, por favor, pode abrir seu microfone e interagir com a gente. Boa noite, Luiz. Boa noite, doutora. Boa noite a todos aí participantes. Boa noite aí aos acolhidos, né? Eu sou esposa do Elbert, que é acolhido. Eu queria, na verdade, parabenizar, né, a doutora Verônica pela fala. Eu achei assim, muito interessante e é o que a gente, né, acompanha às vezes no dia a dia. Eu até gostei muito desse exemplo que ela trouxe, e é o que a gente percebe, né? Às vezes a gente tem essa comunicação violenta até involuntária, né? Às vezes a gente no dia a dia, né, em um contexto aí muito natural, a gente imperceptivelmente a gente traz isso. Então eu queria assim parabenizar mesmo, achei assim uma fala muito interessante, né? E assim muito proveitosa, tá? Só deixar o registro mesmo, tá? Parabéns. Um abraço a todos. Oi, Elaine, eu que agradeço a oportunidade. Você tem o nome da minha mãe. Ai, bonito, né? é lindo. Aqui, foi importante você falar nisso, porque quando eu falei do olhar para a gente mesmo, é justamente por isso, sabe, Elaine? O que a gente está trazendo aqui, não é que a partir de amanhã a gente vai mudar o jeito de conversar, isso é uma construção, Sim. né? Então é natural que a gente se veja escorregando, e que a gente não se culpe por isso. Sim. Que a gente tenha, né, misericórdia com a gente mesmo para entender que é uma construção, e que a gente quer muito construir, né? Sim, com certeza, né? A gente vai buscando isso aí. Eu acho que no decorrer dessa fala, né, a gente conseguiu ir pegando isso, né, também. Eu acho que foi de fato muito positivo. Eu consegui anotando algumas coisas, eu estava aí, de vez em quando eu sumia, eu falava, peraí, isso aqui é importante, eu vou anotar isso aqui. Muito bom, muito válido. Obrigada a todos. Nós que agradecemos pela participação, Elaine, mais uma vez aí, né? É muito importante esse retorno de vocês e para a gente entender o quanto que isso está sendo relevante para todos nós participantes dessa reunião, dessa live de hoje, né? Eu gostaria agora de chamar um pouquinho Maria Célia, se Maria Célia quiser falar um pouquinho, interagir um pouquinho com a gente, e depois vamos para a nossa quarta parte, que é os avisos e o encerramento. Então, boa noite, pessoal. Boa noite a todos, os acolhidos, familiares. Doutora Verônica, um prazer escutar novamente, já com uma outra escuta, né? Um tema de tanta importância, que é algo que a gente vem trabalhando dentro da comunidade, né? Principalmente que o maior desafio que a gente tem lá dentro é justamente os relacionamentos, as relações, a comunicação, né? Que é sempre, quando ela não é violenta, né? Quando ela é não violenta, ou quando ela é violenta, ela tem todos os seus percalços aí pelas dificuldades individuais, né? Mas que é uma dificuldade grande, e a gente vê isso, por isso que nós começamos a trabalhar na questão do treinamento das habilidades sociais e da inteligência emocional. Agora eu tenho certeza que nós vamos incluir comunicação não violenta na nossa programação, a gente já vem conversando sobre isso. É importante a gente passar também isso para as famílias, porque uma das maiores dificuldades que a gente tem, eu coordenei durante muito tempo, até antes da pandemia, o programa de pós-tratamento, que é aquele programa que a gente hoje, nós estamos fazendo, retomamos o pós-tratamento, mas no outro formato, e agora com formato online também, pelas dificuldades que as pessoas têm de comparecer. Mas o pós-tratamento é quando a pessoa sai do programa e ele retoma, né? Depois vem
vem uma vez por mês na comunidade para a gente discutir como que ele está fazendo lá fora, como é que ele está se envolvendo no processo de recuperação dele, e se ele está conseguindo, né, se manter em sobriedade, as dificuldades, o que está sendo mais difícil para ele nesse momento. E também as coisas que ele está conseguindo, né, manter dentro das metas. E uma das coisas que a gente mais escuta de dificuldade é nas relações, nos relacionamentos, nos diálogos, né, nessa interação com o outro, com a família, no ambiente de trabalho. Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar, nós, técnicos, profissionais da CT, acolhidos e familiares, porque é um trabalho conjunto que a gente faz. Nós costumamos dizer aqui que sozinho a gente não consegue nada. Então, nós precisamos muito de trabalhar juntos, né, mesmo como a Verônica falou, nós não vamos conseguir de uma noite para o dia a gente conseguir ter uma comunicação eficaz, mas se a gente tiver um cuidado, se a gente tiver um olhar atento, se a gente se respeitar o outro, se conseguir se colocar no lugar do outro, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, a gente vai conseguindo construir uma relação mais saudável e com menos risco, principalmente numa família de dependentes químicos, né, com dependentes químicos, para a gente conseguir ter um relacionamento mais saudável, né, pensando que a gente saiu de uma situação de estresse, numa pessoa nativa, que foi para um tratamento e está retomando, né, de novo ao ambiente familiar. Então, é muito importante que a gente se prepare para isso, né? Eu quero agradecer, Verônica, e quero esperar contar com você mais vezes, né? Os meninos estão esperando lá para falar sobre um outro tema, né? Que a gente combinou e depois a gente acerta em uma agenda, não é isso? E agradecer aos familiares a presença de todos vocês aí, muito obrigado. Aí o Luiz vai dar um prosseguimento aí para a gente falar um pouquinho sobre os nossos novos temas, não é isso, Luiz? Isso mesmo, né? Muito obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Verônica. Obrigada a você, linda. Gente, é muito bom estar com todo esse envolvimento, né? Com todo esse conteúdo e ainda ter pessoas do nosso meio, né? Estando presente nessa reunião, fazendo com que a gente estenda cada vez mais essa corrente, né? Levar essa mensagem é muito importante, e hoje, com esse conteúdo no qual foi, né, a gente percebe que se cada um fizer um pouquinho, né, e começar a estruturar para toda essa comunicação não violenta, percebendo, acho que o principal ali é percebendo o quanto que pequenas palavras elas podem ser violentas, né? E a gente não percebe, né? Isso foi uma pontuação muito boa da Verônica, que esclareceu assim, né? Eu até anotei algumas coisas, né? Deboche, ironia, ignorar, sarcasmo. Cara, às vezes a gente faz tanta coisa assim que não percebemos. Mas hoje a gente pode começar a fazer um movimento contrário, né? Que foi até o tema de hoje, que é essa comunicação não violenta, percebendo, né, estruturando uma nova maneira de viver para a gente. Doutora Verônica, excelente, muito obrigado mais uma vez por essa participação. Hoje, né, como já há alguns meses, uma parceira nossa, não vai abandonar mais não, viu? Com muita honra. Não aceito, não vai ver parceira e daqui colaboradora e vai continuar com a gente aí. Com muita honra e muito carinho. Isso aí, tamo junto. Então, vamos agora para a nossa quarta parte, né? Chegando ao nosso encerramento da nossa reunião. Primeiramente, eu queria trazer para vocês a nossa possível programação de abril,
né? Nós estamos programando uma live para o mês de abril, tá? Ainda não temos a data, porque nós, equipe, estamos reajustando algumas pontuações e alguns temas para a nossa live, mas o tema abordado será a recaída, né? Nós vamos abordar tanto de uma forma um pouco mais técnica, quanto experiências vividas na recaída. É um tema muito relevante para pessoas que estão no processo, quanto também para nós, né, que acompanhamos os familiares e pessoas do nosso meio, né? Dando prosseguimento, eu gostaria de compartilhar uma tela com vocês, né, para a gente estar apresentando mais uma vez aí, e para que, pessoal, vocês não esqueçam, está aparecendo aí para vocês, podem me confirmar, tá? O nosso site que a gente, né, sempre relembrando aí, as reuniões de Amor Exigente, né, temos essas reuniões, temos as reuniões online, né, uma federação no qual hoje auxilia muito para essa reconstrução familiar, né, então temos aí, acessem, não se esqueçam, vocês têm livre acesso, não tem restrição para essas reuniões, tá, pessoal? Então, acessem, é importante estar atento com esse conteúdo, porque a federação, ela nos traz princípios éticos que nos auxiliam a estar reconstruindo e nos aproximando, né, de uma busca para alimentar essa maneira de viver tão eficaz hoje, né, que o Amor Exigente traz. E também trazer para nós, né, o nosso canal Conectando Pessoas, e aqui eu queria trazer um pouquinho da nossa descrição hoje, que é o nosso propósito principal. Nossa proposta é oferecer conteúdos e informações através de lives e palestras, com foco em famílias e pessoas que estão buscando uma melhor qualidade de vida e saúde mental. Se você puder, acesse esse canal no YouTube. Essa live de hoje, ela vai ser postada amanhã, né, ou nos próximos dias, né, e é importante que a gente está fazendo novos planos para esse canal também, trazer conteúdos como as palestras que estão sendo apresentada aos acolhidos na fazenda também. Nós estamos com um projeto de trazer um pouco desse conteúdo para o canal do YouTube também, né? Então, fiquem atentos, acessem lá, se inscrevam no canal, ativem o sininho, que qualquer conteúdo que for colocado lá, postado nesse canal, você já vai receber a notificação, tá bom? Eu agradeço muito a presença de todos, em nome da equipe, de toda a equipe Bom Pastor. Agradeço a presença da doutora Verônica, agradeço a presença de todos os familiares, né? Alguns familiares de acolhidos que estão presentes, pessoas que estão comparecendo pela primeira vez, vocês são muito bem-vindos. Continue voltando, vocês o foco principal para a gente aqui, né? De levar todo esse conteúdo a vocês. Então, é isso. Uma boa noite e um bom final. Ô, Luiz. Oi. A foto. Vamos tirar uma foto, pode esquecer, não, né? Tem uma mãozinha levantada aí. Tem? Se Pera aí, apareceu a mãozinha, dá tempo aí? Dá tempo? Temos 2 minutinhos. Gente, eu estou numa live aqui. Tá, temos 2 minutinhos. Luciana Aparecida, pode abrir seu microfone, por favor. Não, não abriu. Não abriu. Luciana, aperta na tela do seu celular e clica em cima do microfone. Ainda não. Eu não consigo ativar ele daqui.
Você está no celular, não tá? Você vai clicar na tela, quando o microfone aparecer, você põe ativar. Oi, agora eu consegui. Aí, Ô, Glória! Fica pode falar, quieto, fica à vontade. É motivo de muita gratidão. Eu quero agradecer muito vocês, por estar dando essa força para o meu irmão, para os outros internos aí também. Quero parabenizar todos eles e falar para eles que eles são os grandes vencedores. Eles são os grandes vencedores e que Deus está no controle, tá? E, assim, que em minhas orações eu estou orando por cada um deles, porque eu também já passei por isso, né? Há 14 anos eu passei por isso, consegui vencer e eles também vão vencer, tá bom? Todos vão vencer em nome de Jesus. E hoje acabou que eu cheguei um pouquinho atrasada, porque eu estudo, né? Então eu cheguei lá na escola, fiz a minha prova correndo, falei, não, eu vou ter que ir lá, que eu não posso perder a live de jeito nenhum, porque tem que marcar presença, né? Só isso que eu queria falar. E um beijo, meu irmão. Fundo do coração. Isso mesmo, Luciana. Isso é muito bom esse retorno. Isso é incentivo para eles, para todos nós, né? Que estamos nesse processo de manutenção, de recuperação. E essa união é muito importante, tá? Então, muito obrigado por essa participação. Obrigada a você. Ô Luiz, eu acho que a unidade feminina não conseguiu entrar. Tá? Então, Acontece, mas... Para os familiares da unidade feminina que estão aí, elas tiveram algum problema lá na conexão, a gente não entendeu. Tem acolhido também, esperando, né? Estava esperando a unidade feminina entrar. Tem filhas aí, né, Verônica? Mas elas não conseguiram, gente. Teve algum problema lá, não deu, tá? Fica para a próxima. Beleza. Nós vamos buscar dar um suporte, né? Luiz, atenção, né? Isso. Eu até pensei no seguinte, sabe? Da gente pensar de orientar tanto aqui mesmo a equipe, algumas pessoas, e até mesmo as famílias, no manuseio do Google Meet, das plataformas, de como acessar, porque a gente vê das dificuldades. Mas amanhã a gente tem uma reunião, né? Isso. E amanhã a gente conversa sobre isso e vê, né? Depois a gente entra em contato com as famílias, vê quem está tendo dificuldade, se for o caso, a gente faz isso até a nível individual. Tá? Com certeza. Vamos pensar nisso aí, sim, vamos esclarecer e melhorar. Então tá, ok, pessoal? Nós sempre melhorar, né? Obrigado a todos. Boa noite, família, bom pastor! Podem abrir o microfone.